se a gente coloca um papel principal da mulher se casar e ter filhos, é como se a gente estivesse vulnerabilizando e quando ela sofre violências, ela não rompe com aquele ciclo porque ela precisa cumprir aquele papel. O site Araguá Notícias esteve em Cuiabá acompanhando o prêmio Ruth Marques, entre várias palestras e homenagens. Eu destaco aqui a participação da delegada, doutora Judá, que está aqui ao meu lado. Ela que tem 12 anos de Polícia Judiciária Civil, é do estado de Goiás, já atuou na fronteira lá em Cáceres e hoje está aqui na capital do estado, doutora? Sim, estou na titularidade da Delegacia da Mulher de Cuiabá e hoje eu tive a oportunidade de participar desse evento que ainda está acontecendo e na minha palestra eu falei sobre o feminicídio e os fatores de risco e também sobre os aspectos culturais que levam ao homem a praticar o feminicídio e as mulheres a permanecer no ciclo de violência. É importante a gente refletir sobre a forma como nós criamos nossos filhos, como a forma como nós nos relacionamos, porque é essa forma que leva ao feminicídio. Então foi uma palestra interessante para que todos nós reflitamos sobre as nossas condutas nos dia a dia. Doutor, só falar uma coisa interessante, que culturalmente, né, uma cultura machista, vamos dizer assim, de que a mulher era vista como objeto, e isso vem acontecendo até hoje. A senhora falou que tem a questão de romantizar muito a questão do casamento. Por que a senhora vê assim? Quando nós romantizamos as condutas que estão estabelecidas e quando nós mulheres, focamos no casamento como algo principal e importante da nossa vida, nós nos vulnerabilizamos, porque na verdade nós temos que focar em várias coisas, assim como o homem também, ele foca em várias coisas, porque se a gente coloca um papel principal da mulher se casar e ter filhos, é como se a gente estivesse vulnerabilizando e quando ela sofre violências, ela não rompe com aquele ciclo porque ela precisa cumprir aquele papel, porque ela precisa manter aquele casamento a todo custo. Nós precisamos deixar nossas mulheres leves, para que elas possam escolher, para que elas possam conversar e dizer o que precisam dentro das suas relações, porque se a gente pede para a mulher cumprir determinado papel e para ela focar apenas no casamento, nós estamos deixando essa mulher com uma única função na vida, sendo que o mundo é mais complexo e as nossas mulheres podem sim gostar de várias coisas, querer várias coisas e nós temos que deixar nossas mulheres livres. Quando nós prendemos a mulher a um determinado papel, nós estamos deixando essa mulher vulnerabilizada e também pronta para sofrer um feminicídio. Doutor, hoje se fala muito da questão de relacionamento tóxico e a senhora falou sobre os fatores que influenciam um feminicídio. Quais são os fatores de risco que a mulher tem que ficar atenta, onde o relacionamento já não é mais aquele mútuo entre as duas partes, em que a mulher está sendo, vamos de certa forma, sendo explorada e podendo caminhar para um lado da violência? Muito boa essa pergunta. Os fatores de risco são diversos, mas que é o ponto como principais é a violência psicológica, em que a mulher não percebe que ela está sendo manipulada, que ela está isolada dos seus familiares, dos seus amigos, e com isso esse homem consegue manipulá-la a ponto dela sofrer a violência e achar que a culpa é dela sofrer as agressões físicas, morais, todo tipo de agressão e ela achar e ele falar para ela que é a culpa dela, que toda aquela situação. E também existe a questão da coabitação, quando o casal se separa, mas convive na mesma casa, é um fator de risco muito grande. Aquele homem que está stalkeando a mulher, ou seja, indo em todos os lugares que ela frequenta e está ameaçando de morte, esse é um fator de risco muito grande. Quando há uma violência sexual durante o relacionamento, também aumenta 7,5 vezes mais o risco dessa mulher sofrer um feminicídio. E quando há um descumprimento de medidas, nós também precisamos ficar atentos. Na delegacia, eu acendo o sinal vermelho para a gente analisar esse descumprimento, porque há um risco sim de ocorrer um feminicídio. Então são diversos fatores, mas eu digo às mulheres, para não vivenciar um relacionamento abusivo, é importante perceber os sinais, até mesmo naquele volume de flores, naqueles bombons, aquele exagero e aquele pedido de casamento em pouco tempo. Isso é um sinal de alerta para a mulher ficar atenta a qual é o segundo passo depois desse encantamento. Se o segundo passo for o isolamento ou ele começar a falar coisas relativizando o comportamento daquela mulher, dizendo que ela não é bem aquilo que ele pensou, ou então ele começar a criar problemas com os familiares, com suas amigas, ali é um sinal de alerta muito grande que ela está vivenciando a violência
psicológica e está entrando no ciclo de violência que é difícil ela sair depois. Doutora, o Mato Grosso tem uma taxa de feminicídio muito alta. A primeira-dama do estado, a Virgínia, tem feito um trabalho de pedir leis mais duras, mais severas. A senhora vê, como é que a senhora vê o papel da primeira-dama em chamar essa discussão sobre a questão da lei ser mais rigorosa com relação aos criminosos, às pessoas que cometem feminicídio? Acho extremamente salutar nós buscarmos, sim, por leis mais duras, mas atrelado a isso também nós temos que refletir sobre a nossa cultura machista, dessa forma como nós criamos nossos filhos e da forma como nós nos relacionamos. Agora, aumentar as penas, nós vamos deixar esses feminicidas mais tempo presos, parar de praticar os feminicídios, porque eles são criados, muitas das vezes, com a perspectiva de que a honra dele vale mais do que a vida de uma mulher. Então, é essa forma de criação que nós precisamos refletir. Então, ele fica 40, 50 anos preso, mas a honra dele deve ser preservada na cabeça dele. Então, nós precisamos, além de penas mais duras, nós também temos que educar os nossos filhos, educar essa juventude, também os nossos adultos e idosos. E nós precisamos mudar esses paradigmas e esses estereótipos de papéis que levam ao feminicídio.